Abra sua Bíblia, então, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas para você se situar nessa história extremamente importante para nós, extremamente importante para as nossas casas, para a nossa família, amém? Então vamos ler juntos, 1 Samuel 30, verso de número 1, diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Diga assim, misericórdia. A cidade estava incendiada, as casas tinham sido incendiadas. Quantas casas estão sendo incendiadas, quantas casas estão ardendo na contenda, na briga. E olha só, verso número 2: levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Diga assim: Senhor, livra a minha família de todo o mal. A ninguém mataram, diga glória a Deus, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, e a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos. Diga assim, 200 estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um homem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura, diante de Deus, que não me matarás nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região. Diga comigo junto essa parte: comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus, amém? E de Judá. Davi o atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo. Diga assim, Davi recuperou tudo. E o que os amalequitas tinham levado, incluindo 2 mulheres. Nada faltou, diga nada faltou. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, aplica em nossos corações, Senhor. Abrimos nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração para recebermos a tua palavra, Pai. Fale conosco, nós lhe daremos a glória e a honra, pois só tu és digno, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? O interessante é que esse texto, ele nos mostra que a família, ela foi, ela é e ela sempre será a área preferida do ataque do inimigo. Por quê? Porque a família foi a primeira coisa que Deus criou. Antes de Deus criar reinos, governos, instituições
Mesmo a igreja, Deus cria a família. E por isso que ela sofre tantos ataques. Quando a nossa família ela sofre um ataque, nossos sonhos são atacados, nosso futuro é atacado, nosso propósito, nosso destino ele é atacado. Por causa desses ataques, muitas coisas têm sido roubadas nas famílias. Por exemplo, o amor. Quantas pessoas que você não conhece, que você, aliás, conhece, que amavam os seus cônjuges, amavam sua família, amavam estar em casa, não viam a hora de correr para casa, amavam viajar com seus filhos, amavam estar junto com a sua família, e de repente não ligam mais para nada disso. Por quê? Porque alguém levou esse amor. O amor não acaba, ele é roubado, algo rouba, algo tira. Assim como o carinho é roubado, assim como a paz ela é roubada, a harmonia é roubada nas casas, nas famílias, é o que esse texto nos conta. Diz que Davi e os seus soldados, eles tinham ido para uma batalha. Quando eles voltam para a cidade onde estavam morando, chamada Ziclag, eles chegam na cidade, a cidade havia sido saqueada, a cidade estava pegando fogo, suas casas haviam sido queimadas, e agora eles chegam e descobrem que suas mulheres, seus filhos, seus bens, tinham sido levados embora pelo inimigo. Eles então vão se juntar, se agrupar, eles vão conseguir viver uma restituição completa da parte do Senhor. E tem gente que fica vendo o inimigo levar casamento, levar finanças, levar família, levar filhos e não faz nada. Davi não aceitou, Davi foi atrás. Cuidado com a passividade, cuidado para não se esconder atrás de desculpas, porque o que nós mais vemos são desculpas. Você vê hoje pessoas passando um aperto financeiro e diz assim: ah, mas é a situação do Brasil, ah, mas é por causa do governo. Cuidado, irmão, tem gente prosperando, tem gente indo bem. Então não se esconda atrás dessa passividade, não se esconda atrás dessa desculpa, vá à luta, vai atrás, corre atrás e viva uma mudança. O inimigo, ele sempre ataca as famílias nas mesmas áreas. Esse texto que nós lemos, ele ocorreu há mais de 3.000 anos atrás, diga assim, 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás é a história que nós lemos, e ela não mudou, ela continua acontecendo hoje. O inimigo ele atua nestas 5 áreas principalmente, porque são 5 áreas vitais para o nosso bem-estar, para a nossa família. O inimigo vai atuar em 5 áreas contra Davi e contra os seus valentes. E muitas casas estão sendo roubadas, saqueadas, porque quem deveria estar nas casas não estão. Estão dedicando muito tempo ao trabalho, à escola, aos estudos e pouco tempo aos relacionamentos. Nós vivemos uma vida louca de correria. Então tem gente que sai de manhã para o trabalho, do trabalho ele vai para a academia, da academia ele vai para o curso, do curso ele vai para o supermercado, do supermercado ele passa na casa do pai, ele passa na casa da mãe, ele passa não sei aonde, e ele chega em casa. E ele não tem tempo para estar em casa. Ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para os filhos, e o inimigo se aproveita dessa fragilidade. Quantos pais hoje não estão terceirizando a educação dos seus filhos? Terceirizam a educação para os seus filhos, para os professores, para a escola, terceirizam para a igreja, terceirizam para tantas pessoas, vão passando. Tem gente terceirizando a educação dos filhos para a criança. O filho mais velho cuida do filho mais novo, a sobrinha cuida da mais velha, cuida do sobrinho. Meu irmão, tem criança cuidando de criança. Diga assim, criança cuidando de criança. Diga assim, não pode. Não pode. Tem criança cuidando de criança. E da brecha, da fragilidade. A Bíblia diz que Davi e os seus soldados estavam ausentes, e o inimigo se aproveita dessa brecha, ele entra, e que eu e você venhamos a fechar essa brecha em nome de Jesus. Segundo motivo, porque o inimigo consegue entrar e arruinar a família e a cidade de Ziclag, é porque o inimigo se utiliza das questões mal resolvidas. Vamos dizer juntos? Situações mal resolvidas. Preste atenção no que eu vou dizer nessa história, porque quando nós lemos, você precisa entender o que está acontecendo aqui espiritualmente, porque a Bíblia nos diz que quem atacou Ziclag foram os amalequitas. Diga assim, amalequitas. Diga amalequitas. Eu vou contar para você quem eram os amalequitas. Quando Moisés liderou o êxodo lá na saída do Egito, você conhece a história? Então houve as 10 pragas e eles saíram. Moisés era o líder. Moisés vai conduzir o povo rumo a Canaã.
a terra prometida. Ele está liderando quase 3 milhões de pessoas. E nesta jornada, nesta caminhada, que estavam indo as famílias, os homens, as mulheres e as crianças e os bens que eles haviam retirado do Egito, diz que os amalequitas atacaram os hebreus no meio da caminhada. Mas não foi uma luta simples, não foi uma batalha limpa, justa como eram as batalhas. Você se lembra da batalha de Davi e Golias? Eles foram para o vale, para o campo de batalha, cada exército de um lado, e eles se enfrentavam. Assim eram as lutas. Davi, quando teve um caso com Batseba, diz que na época que os reis saíam à guerra, os homens, os exércitos iam à guerra. Agora não. Os amalequitas, eles usaram de uma estratégia traiçoeira. Eles foram malignos, porque eles ficaram na tocaia, eles ficaram na espreita, e quando os hebreus que ficaram para trás, que iam ficando para trás, eles atacaram. E quem ficava para trás? Os homens iam na frente. O homem sempre vai na frente. Já viu o homem no shopping, né? Ele vai assim, né? Aí deixa toda a mulher para trás, né? Os filhos para trás, né? Vai andando, vai assim, né? Não é assim? Os homens estão na frente. Os homens foram. Quem ficava para trás? Os doentes, os fracos, os cansados, as mulheres, os velhos, as crianças. E nessa fragilidade, o inimigo, os amalequitas, vieram e atacaram. Atacaram os velhos, os doentes, os cansados, as mulheres, as crianças. E agora, Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, acaba com este povo. Este povo amalequita é maligno, destrói esse povo completamente. Moisés tinha o seu general Josué, ele chama Josué, vai, reúna os soldados e façam uma peleja contra os amalequitas e destruam todos eles, mata todo mundo, acaba com esse povo, dizima esse povo. Josué vai para a batalha lá em Refidim, eles vão para a luta, e a luta começa a ficar apertada, e a luta acirrada, e muito sangue. Israel começa a perder, Israel começa a retroceder. Moisés então sobe no monte, ele estende a mão e começa a orar e interceder por Israel. Deus dá vitória aos seus filhos. E diz que enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, orando, intercedendo, Israel avançava, Israel ia prevalecendo. Mas as mãos de Moisés, o braço de Moisés se cansava, e ele abaixava. Quando ele abaixava, Israel perdia, e o inimigo vinha vindo. Daqui a pouco ele levantava de novo, Israel avançava, ele se cansava, Israel perdia. 2 homens correram para ajudar Moisés, Arão e Hur. Eles sentam Moisés, pegam os braços de Moisés, fazem um apoio e seguram. E agora Moisés, enquanto fica de mão estendida, Israel prevalece, Israel ganha, Israel vence a batalha, porém não conseguiu exterminar todos os amalequitas. Alguns conseguiram fugir, nem todos foram exterminados. Moisés então libera uma sentença. Moisés vai dizer assim: os amalequitas, eles serão inimigo do povo de Deus para sempre. Sempre haverá guerra entre os amalequitas e o povo de Deus. Moisés vai dar essa sentença. Muitos anos depois, centenas de anos depois, Saul se torna o primeiro rei de Israel. Centenas de anos depois. Presta atenção, como as questões mal resolvidas, elas deixam rastros. Centenas de anos depois, Saul é o rei de Israel. Então o profeta Samuel, ele chama um dia Saul e diz assim: Saul, você vai lutar contra os amalequitas, mas você vai precisar matar todos eles, inclusive os homens, as mulheres e as crianças. E aí Saul vai à luta, Saul vai à batalha. Saul vai à batalha e ele destrói, e ele prevalece. Israel ganha a favor contra os amalequitas. Só que quando Samuel chega, ele diz assim: Saul, por que você não matou o rei dos amalequitas? Por que você preservou alguns homens? Deus mandou você matar todos. E eles não mataram todos. E ali ele ficou um rastro. E aí, por causa dessa decisão, por causa dessa atitude, Saul perde o reino. E olha só que triste, que depois de centenas de anos de Moisés, os amalequitas agora vão, e eles vão numa luta contra Israel, eles perdem.
mas ainda continuam alguns homens. E agora, contra Davi, eles vão dar investidas contra Ziclag. Davi sai com seus guerreiros. Davi vai o quê? Vai matar uma boa parte, mas olha só o detalhe do texto que nós lemos, capítulo 30 de 1 Samuel, verso 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Vamos ler a parte final juntos? Com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Sabe o que significa isso para mim e para você hoje? A luta continua. A luta continua. Lá atrás, uma questão mal resolvida, porque não terminou no tempo de Moisés, não terminou no tempo de Saul, não terminou no tempo de Davi, e os mesmos amalequitas, eles continuam investindo contra as nossas famílias. Isso é espiritual. Sabe o que Moisés faz? Preste atenção. Moisés naquele alto, ele estava no monte, enquanto ele estava lá, então teve a vitória em Israel. Logo após a vitória, sabe o que Moisés faz? Moisés edifica um altar, diga assim, altar. Ele levanta um altar a Deus. Ele levanta um altar de adoração a Deus, por Deus ter livrado as famílias, por Deus ter dado vitória contra os amalequitas, por Deus ter por Deus ter dado vitória a favor de Israel. Moisés dá um nome àquele altar. Ele diz assim, esse altar se chamará Jeová Nissi. Diga assim, Jeová Nissi. Sabe o que significa Jeová Nissi? O Senhor é a minha bandeira. Olha só, ele estava orando, Deus da vitória, e ele então levanta um altar de gratidão, de adoração, diz assim, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Meu irmão, todo exército ele vai à sua frente carregando uma bandeira, não é assim? Ele vai levando uma bandeira. Meu irmão, você tem que empunhar a bandeira da tua família. Deus tem uma bandeira contra os amalequitas, uma bandeira de vitória contra os amalequitas, uma bandeira de vitória contra aqueles que querem nos derrotar. Meu irmão, levanta e empunha essa bandeira. Meu irmão, quando você ver alguém empunhando uma bandeira da família, não diga que é bobagem, não diga que é conservador, pelo contrário, diga é de Deus, é abençoado, é povo santo, é povo bendito, porque nós vemos as pessoas levantando tanta bandeira hoje em dia, né, e todo mundo aplaude, e todo mundo celebra, o fulano, aquele lá, aquele grupo lá, aquela tribo lá, eles levantam e empunham a bandeira, do meio ambiente, eles empunham a bandeira dos animais. Nós temos que empunhar a bandeira da família. A tua família tem que estar em primeiro lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Não importa se você é de direita, se você é da esquerda, seja a favor da família, empunhe a bandeira da família, seja fiel a Deus, seja fiel à palavra do Senhor. Não importa, meu irmão, ideologias humanas, o que importa é a família em nome de Jesus, amém? Agora Davi, ele está em Ziclag com os seus soldados, e eles veem que tudo foi roubado. E o que fazer quando a família é atacada? O que fazer se dessas 5 áreas que nós falamos, você está sofrendo ataque em alguma delas, se você está com questões mal resolvidas, se há fragilidade na sua casa, o que fazer? Exatamente como Davi fez. Em primeiro lugar, chore profundamente. Diga assim, chore profundamente. Verso número 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Esses homens choraram profundamente. E tem gente que chora para tudo, já viu? Você conhece, né? Você deve conhecer alguém que chora para tudo, né? Tem gente que chora por novela, assiste a novela, ele chora no filme, né? Ele chora pelo cachorro, ele vai no jogo de futebol, ele assiste o jogo de futebol, o time perde e chora que nem criança, né? Mas não chora pela família. Tem gente que chora por novela, mas não chora pela família. Tem gente que chora pelo time, mas não chora pelo cônjuge. Por outro lado, nós temos pessoas insensíveis que perderam a capacidade de chorar. Isso é muito perigoso, porque as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus diz assim, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Amém? E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pelas suas finanças que estão sendo saqueadas? Porque tem gente que diz assim, eu não preciso chorar, a gente troca, vai embora, não tem problema nenhum. A Bíblia diz que Davi chorou, diga assim, Davi chorou.
Davi chorou, Neemias chorou quando viu a cidade de Jerusalém queimada, os muros derrubados. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele olhou para Jerusalém, viu que Jerusalém não se arrependia, que ela seria destruída, diz que ele chorou. Meu irmão, chore pela sua casa, chore pela sua família, chore pelos seus familiares, chore, porque quando você chora, você demonstra amor, você demonstra o quanto é importante. Quando você vai diante de Deus e chora, você está mostrando para Deus como essas pessoas são valiosas para você, como elas representam, o quanto elas representam para você. Então chore em nome de Jesus, amém? Segundo lugar, reanime-se em Deus. Diga assim, reanime-se em Deus. Verso 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Vamos dizer juntos? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus, amém? Ele estava chorando, ele estava fragilizado, ele estava triste, mas ele vai se reanimar em Deus, ele vai se fortalecer em Deus. Tem gente que a família está sendo atacada e ele fica fraco, fica sem força, fica desanimado, sabe, faz o quê? Pior, quer desistir de tudo. Ah, mas eu não tenho força, olha a minha situação, e aí eu estou fraco. E meu irmão, quantos querem desistir de Deus? Quando tem uma luta em casa, tem uma luta na família, tem uma luta nas finanças, essa é a primeira bobagem que alguém pode fazer na vida. Porque tem um texto lindo, um dia os discípulos estão com Jesus, Jesus traz uma palavra dura, uma palavra de correção, a Bíblia diz que a multidão, e muitos começam a ir embora, não, aí os discípulos vão até Jesus e falam assim, Senhor, foi muito dura aquela palavra, olha o pessoal está indo embora. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, você não vai com eles, Pedro? Aí Pedro diz assim, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Meu irmão, para onde nós vamos? Nós temos que, na hora do aperto, correr para Deus, se fortalecer em Deus. Imagina Davi sem as mulheres, sem os filhos, sem os bens, ele chorava, ele vai até Deus e diz assim, Deus me ajude, Deus renova minhas forças. Davi volta-se para Deus, Davi não se decepcionou com Deus. Meu irmão, Davi ficou revoltado contra os amalequitas, Davi se revoltou contra os soldados, mas não contra Deus, porque tem gente que começa a perder, a primeira coisa se revolta contra Deus, ele culpa Deus. Davi confia inteiramente no Senhor. Meu irmão, minha irmã, não pense em divórcio, não pense em suicídio, não pense em abandonar, pense em Deus, pensa no Senhor. Davi faz isso. Terceiro lugar, ore a Deus, verso de número 8, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Olha só, Davi vai consultar a Deus. Diga assim, consultar a Deus. Sabe por que tem muita gente chorando hoje? Porque toma decisão sem consultar a Deus. Tem muita gente que tem Deus, mas não consulta. Esse é o problema. Davi vai consultar a Deus. Davi não vai pela emoção na guerra. Olha que situação, eram suas mulheres, eram seus filhos. Ele não sai impulsivamente, ele não toma decisões precipitadas, ele vai buscar a Deus, ele vai consultar a Deus. Meu irmão, não ande pela carne, ande no Espírito, não haja pelas suas emoções, haja pelo que Deus te conduzir, pelo que Deus te direcionar. Jesus nos deixa um exemplo maravilhoso. Quando Jesus estava para tomar a decisão mais importante do seu ministério, que era escolher os 12 apóstolos, quem seriam os 12 discípulos que iriam fundar a sua igreja? A Bíblia vai dizer que antes, ele subiu ao monte, ele ficou uma madrugada inteira orando, em plena comunhão com o Pai. Ele desce do monte e aí ele toma aquela decisão, para me ensinar e te ensinar que nós não podemos tomar decisão sem antes consultarmos a Deus. Davi consulta a Deus e tem vitória. Quando você for dirigido pelo Espírito Santo de Deus, você sempre vai ter vitória em nome de Jesus, amém? E quarto e último lugar, vá à luta. Diga assim, eu vou à luta. Não, desse jeito eu acho que não vai. Vamos tentar de novo. Vamos à luta. Diga, eu vou lutar. Vai lutar, irmão. Vá à luta. Davi vai à luta. Davi pergunta assim, Deus, eu devo ir atrás das mulheres, das crianças? Vá. Nós vamos recuperar? Vão. Então ele pega e vai. Ele vai à luta. Se Deus mandar ir, você vai. E eu pergunto, até onde você está disposto a lutar pela sua família? Neemias disse ao povo, ele diz assim, lutai pelas vossas casas, pelas vossas mulheres, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelejai. Vá à luta, vá à luta. Olha, preste atenção, eram 600 valentes, diga assim, 600 valentes. Davi chega em Ziclag,
a cidade queimando, a cidade pegando fogo, a fumaça saindo, os homens entram nas casas, as casas queimadas, as casas saqueadas, e sabe o que 600 deles fazem? Ficam olhando o vazio, ficam olhando o espaço vazio. Davi vai buscar a Deus, Davi recebe uma promessa de Deus, Davi vai à luta, enquanto os 600 ficam olhando vazio. Sabe o que é o problema? Tem muita gente em casa olhando o guarda-roupa vazio de quem foi embora. Tem muita gente olhando o quarto vazio de quem foi embora e fica chorando. Meu irmão, minha irmã, vai à luta, porque Deus vai restituir em nome de Jesus. Reaja em nome de Jesus, não se conforme com o caos. Eram 600 homens, diga assim, 600 homens. Você se lembra no texto que lemos? Que saem 600 homens, mas no meio do caminho 200 ficam cansados, 200 param. Meu irmão, eles tinham uma promessa de Deus, mas 200 se cansam. Não pare mesmo cansado, enquanto você não viver a sua restituição em nome de Jesus. O que significa que 200 ficaram? É que o que eles teriam que lutar com 600, eles agora iriam lutar com 400. Significa o quê? Que seria mais difícil a luta, seria mais difícil. Meu irmão, não vai ser fácil, mas vai ter vitória em nome de Jesus. Não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Vamos repetir juntos? Diga assim: não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Não perca, porque Deus tem dado coisa na luz, e vem trevas, tempos difíceis, e nós tendemos a abrir mão. Eu ministrei alguns dias atrás aqui numa quinta-feira sobre a parábola que está em Lucas capítulo 15. E lá conta-se 3 parábolas em Lucas capítulo 15. Jesus vai falar 3 parábolas. A primeira ele conta de que um homem tinha 100 ovelhas. Ele perde uma das ovelhas, ele vai deixar 99 no pasto e vai atrás de uma, da que se perdeu. E ele fica dias procurando, e quando ele encontra, ele a coloca no ombro, ele volta para casa, ele coloca no pasto com as demais, chama os vizinhos e diz assim: olha, vamos festejar, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Ele vai contar uma outra parábola, a mais conhecida, do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais moço vai ao pai e diz assim: pai, dá a minha parte da herança que me cabe. O pai dá, ele vai para o mundo, ele perde tudo. Esse filho é um filho que se desvia da casa do pai. E ele resolve voltar. Quando ele volta, o pai está ali na porta, esperando, abraça, beija. E o pai diz assim: pegue o novilho gordo, o boi gordo, mata e tem festa. E ele vai contar então uma outra parábola, que é das 10 dracmas. Uma mulher tinha 10 dracmas, eram moedas. Essa mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma das dracmas. E quando ela nota que ela perdeu uma das dracmas, ela acende a candeia, ela pega a vassoura, ela varre a casa até que ela encontra. E quando ela encontra, ela chama as vizinhas e faz uma festa. Eu aprendo 3 coisas nessas 3 parábolas, que há em comum entre elas. Em primeiro lugar, todo mundo sofre perdas. Todos nós. Mas tem uma boa notícia para você. Que tudo aquilo que foi perdido foi recuperado em nome de Jesus. A ovelha foi encontrada, a moeda foi encontrada e o filho voltou para casa. Você pode ter perdido, mas eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Vai ter tempo de restituição em nome de Jesus. Tem uma palavra melhor ainda para alegrar o seu coração nessa noite, que é de Deus. As 3 tiveram perdas, mas os 3 viveram restituição. Você crê numa restituição de Deus? As 3 terminam em festa, a sua casa termina em festa. Vai ter festa na sua casa, vai ter festa na sua família, vai ter festa em nome de Jesus. Mas preste atenção nessa parábola das dracmas. Preste atenção no que eu vou dizer. Ela perde uma dracma, ela perde uma moeda de valor. E eu dizia então na mensagem que muitas casas estão perdendo valores dentro de casa. Ela perde dentro de casa. E tem muita casa perdendo valor. Tem muita casa perdendo valor. E qual tem sido o problema? Que tem gente que não perde só uma vez. Perde a segunda, perde a terceira, perde a quarta, perde a quinta vez. Por quê? Porque quando perde a primeira, ela não liga. Você já viu na escola, né? Tem que tirar 10 na escola. Você conhece alguém que quando tira 9 chora? Eu conheço. Você não conhece? Você conhece alguém que quando tira 9 chora? Tem um monte de gente.
É verdade. É porque você era mau aluno, você não liga, né? Eu chorava, ó. Até parece. A senhora tá aí para me entregar, mãe? Pô, para com isso, né? Para aí, mãe. Eu ia dar uma de bonzão aqui, de CD, para aí, né? Mas eu conheço gente que tira 9 e chora. Qual é o problema? Preste atenção, que sempre tem um cara na escola, na classe, ou uma lá que é cabeção. Tira 10, só tira 10. E quando tira 9, chora. E aí o que acontece com a gente olha e fala assim, e aí todo mundo zomba, né? Cara, você tirou 9, tá chorando? Chorando por quê? Não, o mundo acabou, eu te dei 9, 9,5. Aí o que é o problema? 9 é uma boa nota, sim ou não? 9 é uma boa nota? É ótima, não é? Mas o cara está acostumado só a tirar 10. Aí ele tira 9, aí todo mundo fica, não, cara, 10, 9 é 9. Você arrebentou, mandou bem, a prova era difícil. É verdade, a 9 é uma boa nota. Aí vai para a prova, aí tira 8. 8 é uma boa nota, sim ou não? Sim, claro que é. Pô, e o cara tira 8, uma boa nota. Aí o cara tira 7, uma boa nota? Sim, uma boa nota, gente. A escola que menos tem, para com isso. Assim eu vou ficar complexado. Assim eu vou ficar complexado, irmão. Se 7 não é uma boa nota, eu não devia nem ter me formado, então. Para com isso. 7 é uma boa nota? Claro que é. A média da maioria das escolas não tem acima do que 7 de média. Então é uma boa nota. Se aí o camarada vai lá e tira 6, é uma boa nota? Razoável. E aí o camarada vai lá e tira 5, é uma boa nota? É, porque tem escola que a média é 5, está na média, então não é ruim. Aí o que acontece? O camarada que estava acostumado a tirar 10, agora ele tira 5, e ele já não liga. Esse tem sido o nosso problema. Esse tem sido o nosso problema. Porque aquela mulher, ela tinha 10 dracmas, ela perde uma. Ela poderia ter dito, puxa, eu tenho 9. Para que eu vou parar tanto? Eu vou ter tanto desgaste por causa de uma. Mas ela para e ela arruma tudo até achar uma. Meu irmão, não se acostume com as perdas. A Bíblia diz que Davi não aceitou. Davi e os seus valentes não aceitaram. Um dia os faraó quis pegar as coisas que eram de Moisés, e Moisés disse assim, nenhuma unha fica no Egito, nenhuma bênção que Deus te deu vai estar na mão do diabo em nome de Jesus. A malequita espiritual não toma a tua bênção em nome de Jesus. Davi se fortaleceu no Senhor, Davi orou ao Senhor, Davi recebe uma promessa, ele vai à luta e olha o que acontece, versos 18 e 19. Davi recuperou tudo, diga assim, tudo. Diga assim, Deus tem tudo de volta para restituir na minha vida. Amém? Diga assim, eu não aceito menos do que tudo, do que Deus tem para a minha vida. Olha só, Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, diga assim, nada faltou. Diga assim, na minha casa nada irá faltar em nome de Jesus. Olha só, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Eu profetizo que você vai recuperar tudo. Não vai ter falta de nada na sua casa, não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar amor, não vai faltar provisão. Vai ter abundância de Deus em nome de Jesus. Não faltou nada. Deus restituiu tudo a Davi, meu irmão. Que nesta noite você ore a Deus, você se reanime no Senhor, que você pegue a promessa de Deus e vá à luta, e empunhe a bandeira da tua família e diga que Satanás não vai ter direito à legalidade a nada do que Deus te deu, porque o que Deus te deu é bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.